Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 266, módulo 19. O assunto: o que é indutância mútua? Vamos lá? Já foi demonstrado que uma corrente variável no enrolamento primário de um transformador produz uma tensão sobre o secundário. E isso é chamado ação transformadora. Preste atenção, hein? Já foi demonstrado que uma corrente variável no enrolamento primário de um transformador produz uma tensão sobre o enrolamento do secundário. E isso é chamado ação transformadora. Ação transformadora. A tensão sobre o enrolamento secundário irá produzir um fluxo de corrente se um resistor for colocado sobre os terminais do enrolamento, a fim de proporcionar um caminho completo para a corrente. Observe agora com atenção o diagrama ao lado. Observe. Lembre-se que a corrente que flui através do enrolamento secundário deve ser de corrente alternada. Por quê? Porque somente uma tensão alternada pode ser produzida sobre o enrolamento secundário. Uma vez que qualquer fluxo de corrente de elétron resulta num campo magnético, segue-se que a corrente que flui no circuito secundário do transformador irá produzir linhas de fluxo em volta da bobina secundária. Essas linhas de fluxo serão alternadas. Por quê? Porque a corrente no circuito secundário será alternada. Observe agora, novamente, esse diagrama. De acordo com o diagrama, um fluxo variável no secundário irá, evidentemente, cortar as espiras do primário. Nesta ilustração, as linhas pontilhadas representam o fluxo do primário, em algum instante, em expansão ou em contração. E a linha cheia representa o fluxo do secundário, isto é, o fluxo em volta do enrolamento secundário que resulta num fluxo de corrente através do circuito secundário. Preste atenção que eu vou repetir. Observe com atenção o diagrama ao lado. De acordo com o diagrama, um fluxo variável no secundário irá evidentemente cortar as espiras do primário. Nessa ilustração, as linhas pontilhadas representam o fluxo do primário, em algum instante, em expansão ou em contração. E as linhas cheias representam o fluxo secundário, isto é, o fluxo em volta do enrolamento secundário que resulta num fluxo de corrente através do circuito secundário. Uma vez que ambas as bobinas possuem campos magnéticos variáveis que corta a bobina oposta, segue-se então que uma tensão está sendo induzida tanto no enrolamento primário como no enrolamento secundário. Diz-se então que a indutância dos dois enrolamentos ela é mútua. Por quê? Porque o primário induz uma tensão no secundário e este, por sua vez, induz uma tensão no primário. É importante, então, considerar todas as tensões presentes no transformador simples. Em primeiro lugar, existe uma tensão aplicada sobre o primário e esta tensão causa um fluxo de corrente alternada. A corrente alternada, através deste enrolamento, causa uma tensão autoinduzida ou uma contratensão que já foi descrita numa das aulas posteriores. O fluxo magnético, alternativamente em expansão e contração, não apenas induz uma contratensão no primário, mas também induz uma tensão no secundário. Se houver um circuito completo no secundário, provavelmente uma corrente variável irá fluir no enrolamento secundário. Isto causa um campo magnético alternado em expansão e em contração, que induz uma tensão de volta
no primário. Se você combinar todas estas tensões, ou mais precisamente o efeito dessas tensões, poderemos então chamar isso de indutância mútua. Indutância mútua. Combinar todas essas tensões, ou mais precisamente o efeito dessas tensões. Podemos então chamar indutância mútua. Se o enrolamento secundário não existir, a autoindutância do enrolamento primário irá limitar a intensidade do fluxo decorrente. Isso se deve à indutância reativa desta bobina. O enrolamento secundário causa uma contratensão adicional a ser induzida no primário e que afeta também a intensidade do fluxo da corrente. Nós já não estamos mais interessados na indutância do primário, em termo como ele irá limitar o fluxo da corrente alternada. Estamos agora também interessados na indutância do secundário. Em outras palavras, não temos simplesmente a indutância do primário, mas temos também a indutância mútua entre o primário e o secundário, que afeta a intensidade da corrente que flui no circuito primário. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.